Bom dia a todos, tudo bem? Primeiro queria desejar um ótimo domingo para todos vocês, um feliz ano novo, que possa ser um ano em que Deus possa fortalecer a gente, a igreja, espiritualmente. A gente está iniciando uma nova lição, eu fico muito feliz, né, por poder compartilhar mais uma vez uma lição de uma revista de ABD. No trimestre passado, no final do ano passado, a gente teve um momento muito legal de uma revista que falava sobre temas atuais, e dessa vez a gente tem uma nova revista com uma nova proposta. Essa revista, o tema dessa revista é Deus na História da Bíblia. Então é um viés totalmente diferente daquilo que a gente estava estudando. Vai ser um momento muito legal. Essa primeira lição, a gente vai falar sobre o Deus de toda a glória, a história de Moisés no Monte do Senhor, no Monte Sinai. Antes de mais nada, a gente vai orar, depois eu vou ler uma referência e a gente vai junto discorrer um pouquinho sobre a lição, tá bom? Então vamos orar? Senhor, eu quero entregar esse momento nas Tuas mãos, quero entregar, Senhor, pedir que o Senhor possa nos ensinar, possa nos dar uma palavra rema, o Senhor possa nos edificar, assim como o Salmo 25 diz, que o Senhor possa dirigir os nossos passos, Pai. Eu sei que nessa primeira lição tem tanta coisa interessante. A Tua palavra é a inerrante palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Então que o Senhor possa me ajudar, Senhor, a expressar tudo aquilo que eu estudei, que eu possa conseguir facilmente expressar aquilo que o Senhor quer nos ensinar essa manhã. Então nós pedimos, Senhor, a Tua presença sobre nós, a presença do Teu Espírito, que o Senhor possa nos dar sabedoria, derramar realmente a Tua glória sobre nós, como fala aqui essa lição, Pai. Essa é a nossa oração em agradecimento ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, então, essa lição, ela inicia com uma referência. A referência é Êxodo, capítulo 24, versos 15 ao 18. Eu vou ler. Êxodo 24, 15 ao 18, que fala assim: Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Verso 17. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Bom, a nossa lição, ela traz uma reflexão no início, numa introdução, e daqui a pouco a gente vai aprofundar esses 4 versículos. Ela traz uma reflexão muito interessante, como se fosse uma repreensão para que a gente pudesse usar novos óculos a partir do momento que a gente lê a palavra e lê principalmente uma narrativa como a narrativa do Monte Sinai. Ela vai falar assim mais ou menos na introdução. Um velho hábito nosso, bem comum entre nós, é o de ler e ensinar histórias da Bíblia e fazer aplicações moralistas, idealizando os personagens bíblicos, porém foram pessoas como nós, sujeitas às mesmas paixões. É muito interessante aqui porque a introdução, ela vai falar que a gente tem um hábito antigo de quando a gente lê uma palavra, uma narrativa, uma história, seja a história de Moisés no Monte Sinai, seja a história de Davi com Golias, qualquer outra história, a gente tem um hábito de pegar os personagens, pegar pontos positivos desses personagens e trazer para a nossa vida com uma aplicação pessoal como referenciais. Não que seja errado, a Bíblia está cheia de referenciais de homens e mulheres, né? Nela contida. Só que a lição vai nos exortar em que esse não é o principal objetivo quando a gente faz uma leitura da palavra de Deus. Aqui vai dizer que muito mais de personagens sendo bons exemplos ou maus exemplos que a gente possa colocar na nossa vida, a primeira intenção nossa quando a gente vai ler uma leitura é que a palavra de Deus ela é a revelação de Deus. Deus decidiu se revelar. Se revelar através de onde? Da palavra de Deus. Deus ele é, a própria história que a gente está lendo, que a gente vai ler, fala que Deus mandou Moisés dizer que ele é o grande eu sou, então Deus decide se revelar através da palavra, né? Ele se manifesta através da palavra.
São facetas do caráter de Deus descrito na palavra. Então, o objetivo principal quando a gente lê a palavra de Deus é porque Deus decidiu mostrar facetas do seu ser através da palavra de Deus e através das narrativas. Então, dito isto, é como se fosse uma lembrança, um convite para reaprendermos a ler as Escrituras, particularmente suas narrativas. Nesse trimestre, estudaremos histórias bíblicas observando que elas revelam sobre os atributos divinos. Então, cada lição das 13 lições que temos, e a gente está estudando hoje a primeira, a gente vai estudar uma narrativa, o qual a gente vai aprender sobre atributos de Deus. O que seriam atributos de Deus, por exemplo, nessas narrativas? Deus tem atributos, né? A gente vê, por exemplo, que Deus ele é eterno. Deus sempre existiu. A Bíblia diz em João, no Evangelho de João, que sem ele nada do que foi feito se fez, né? Isso é um atributo de Deus. Deus é eterno. A gente vê, por exemplo, que Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Deus é onipotente, Deus tem todo o poder. E Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Esses são atributos de Deus. E a gente vai ver que o tema principal da nossa lição é falar sobre um desses atributos de Deus. E esse atributo se chama glória de Deus. Uma coisa interessante antes da gente definir o que seria a glória de Deus, que é o tema da nossa lição, a revista traz uma reflexão interessante aqui na introdução, que diz que muito se fala hoje em dia como se o Deus da Bíblia, e a gente ouve muitas pregações assim, como se o Deus da Bíblia fosse um gênio da lâmpada, né? Que supre e que cumpre os desejos dos seus amos. A gente tem uma parte aqui bem legal que fala assim, ó: muitos têm adorado um Deus mais parecido com o gênio da lâmpada, que chama o cristão de amo. Esse ser, porém, não é o Deus que se revela na Escritura. Vamos aprender sobre ele nas histórias da Bíblia. Então, o Deus da Bíblia, que a Bíblia revela por suas narrativas, não é um Deus da lâmpada. Embora Deus queira abençoar o ser humano, abençoar os seus filhos, e a própria Bíblia diz, né, pedi, dar-se-vos-á, bati, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. É claro que Deus quer abençoar, mas isso não é o tema central da Bíblia. Pelo contrário, Deus tem seus propósitos. Deus, quando tem as suas questões, ele faz, porque ele é Deus, ele é o grande eu sou, ele é alfa e ômega, ele é o princípio e o fim. E o que a gente vai aprender hoje em uma narrativa do Monte Sinai com Moisés é que Deus, entre todos os seus atributos, Deus é o Deus da glória, a glória de Deus, que pode ser manifesta na minha vida, na sua vida, de forma tangível. Amém? Então, falando sobre a glória de Deus, a nossa revista dá uma definição bem legal sobre a glória de Deus. O que seria a glória de Deus, né? A glória de Deus, a gente pode dizer que é a soma de todos os atributos de Deus. Então você pega a onisciência, a onipotência, a onipresença, a eternidade e outras coisas dos quais são atributos de Deus, porque assim ele quis revelar na palavra. A glória de Deus é como se fosse a soma de todos esses atributos. Isso seria a glória de Deus. Cada uma das perfeições divinas aumenta o conceito de Deus e, portanto, o peso da sua glória, né? Isso seria a glória de Deus. Eu queria ler uma referência aqui. A gente, ao decorrer da lição, a gente vai ler algumas referências. Eu queria ler um salmo muito conhecido, acredito que a maioria dos irmãos já tem ouvido falar desse salmo. É o Salmo 19, verso 1. Salmo 19, verso 1. Esse Salmo 19, verso 1 fala assim: os céus manifestam ou proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O Deus Criador é tão glorioso que deixou sua marca no universo. Deus, ele deixou sua marca no universo. Os céus manifestam a glória, tema da nossa lição de Deus, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Deus, ele deixou marcas, Deus, ele manifesta a sua glória, Deus, ele deixou evidências. É como se Deus deixasse a assinatura dele na criação, tanto nos seres, no ser humano, nos seres criados, como na natureza. Deus deixou as suas digitais.
eu ouvi uma coisa interessante e eu anotei aqui. Eu espero que eu possa conseguir explicar a vocês dessa questão de um Deus tão grandioso e que não pode ser explicado, mas que ele deixou evidências que comprovam a tua existência, né? É claro que para nós que nós somos cristãos e tivemos uma experiência com o Senhor, é muito mais fácil nós olharmos a palavra e crer que é a palavra de Deus, porque nós também, além disso, a gente teve uma experiência muito pessoal com o Senhor. Então Deus, ele tocou em nós. Para algumas pessoas que não tiveram essa experiência, muitas pessoas questionam. E por isso eu falo que Deus, ele embora não possa ser provado cientificamente, ele deixou evidências de que ele é real. Eu queria falar um pouco sobre teorema. Deus não é teorema, Deus é axioma. É uma coisa muito interessante que eu ouvi. Olha só que legal. Umas coisas que eu escrevi. Deus, ele não teve começo, né? O Deus de toda a glória, que a gente está falando da nossa lição, ele não teve começo. Deus não teve início. Deus não foi criado por ninguém. Ele sempre existiu porque ele é eterno. Lembra a referência que eu dei em João? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Nunca houve tempo em que Deus não houvesse. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Ele é anterior ao tempo, ao espaço, à matéria, à luz, né? É interessante uma coisa que eu vou ler para os irmãos. Na época de Newton, né, o grande Newton, se descobriu que o universo, ele tinha lei. Existiam leis no universo. Um pouco depois, na época de Einstein e dos contemporâneos de Einstein, descobriu-se que o universo tinha energia. Esse é um tema muito amplo e muito interessante. E dessa época em diante, começou-se a pesquisar as leis do universo. Como se o universo, pela teoria, começasse a partir do início zero. E aí, as leis descobertas são, por exemplo, gravidade, energia, tempo, espaço, matéria. E aí, quando eu falo para vocês, eu vou tentar explicar o que eu mencionei sobre Deus não ser teorema, mas Deus ser axioma. O que seria isso? Eu defini aqui para tentar explicar aos irmãos. Parece que é um pouco complicado, mas não é. Vocês vão entender, tá bom? Olha só que bacana. Deixa eu achar aqui. O que seria um teorema? O teorema é uma proposição científica que pode ser demonstrada. Enunciado de uma preposição, uma propriedade que se demonstra por um raciocínio lógico, partindo de fatos reais, de dados. Por exemplo, o que seria o teorema de Pitágoras, por exemplo, matemático lá? Pode se provar. Quer ver uma coisa que pode se provar? Eu posso provar, por exemplo, que um combustível de carro funciona para carro, mas não funciona para avião. Isso pode ser provado. Você vai lá, você pega o combustível, você coloca no carro, vai funcionar. Quando você coloca num avião ou num helicóptero, por exemplo, não vai funcionar. Isso é uma coisa que pode ser comprovada. Isso seria um teorema. Então, Deus, nesse sentido, ele não seria teorema. Porque Deus, ele não pode ser provado através de métodos. Compreenderam? E no outro sentido, ao invés de Deus não ser um teorema, Deus é um axioma. O que significaria isso? Olha só que interessante. Um axioma seria uma evidência cuja comprovação é dispensável, não necessária, por ser óbvia. Princípios evidentes por si mesmo, expressão que contém um sentido moral ou geral. Então, um axioma seria algo lógico, tão lógico por suas evidências, mas que eu não posso provar, porque eu não posso medir. Então, embora eu não possa provar por métodos que Deus ele exista, o universo, a criação, como a gente descreveu no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Quando a gente olha para o universo, e o universo ele é bem intencionado,
ele é bem aparelhado, ele é bem organizado, né? A gente vê um dia desses, por exemplo, eu vi, não sei se algum de vocês viram, um vídeo muito interessante no Instagram, de uma criança em algum lugar do mundo que nasceu, e nasceu dentro da bolsa, né? A bolsa da mulher, se diz bolsa d'água, não sei se é essa expressão, mas eu conheço assim. A criança nasceu e permaneceu ali, saiu da mãe assim, e o médico colocou o dedo e estourou, e aquela bolsa se rompe, entra o oxigênio na narina da criança, a criança leva um susto, grita. Gente, olha como é interessante as coisas, a criação é bem intencionada, é bem organizada, aquela criança vai crescer, ela vai ter a simbiose com a mãe, ela vai começar a se alimentar com leite, depois de meses ela vai começar a se alimentar com comida sólida, ela começa a entender, vem o raciocínio, ela enxerga, ela cheira, né? Ela inala o oxigênio, ela tem os sentidos, a audição, o olfato, tato, ela vai conseguir compreender o mundo, ela vai ter o raciocínio, ela vai começar a pensar. Olha como é complexo, mas uma grande evidência que Deus é um axioma, porque embora não seja provada as evidências de que algo por trás, vamos dizer assim, né, como a ciência fala, é tudo tão organizado, tudo tão grandioso, mas miraculosamente tão bem organizado, em que é muito lógico que existe um Criador por trás. A gente vai na natureza, por exemplo, né, nas montanhas, os montes, a própria vida, né, no mar, no ar, e como as coisas funcionam intencionalmente e se completam. A posição da Lua, a posição do Sol, o planeta Terra que nós vivemos, com a atmosfera, com oxigênio, com gás carbônico, e nós respiramos isso, e as árvores, os nossos alimentos, as frutas, as verduras. Isso é um axioma, algo que eu não posso provar, no caso Deus, apesar de eu crer, existem evidências que comprovam que realmente Deus existe. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito que a glória de Deus é manifestada na criação. Como diz o Salmo 19, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Deus, ele decidiu se revelar através da palavra, através da natureza. Ele decidiu expor que ele existe até onde ele quer. Ele decidiu colocar a sua assinatura na criação, a sua digital na criação. Eu separei tem uma canção, tem uma letra muito bonita, é uma canção muito conhecida do Louis Armstrong, um americano, é uma música muito conhecida, vocês já devem ter ouvido essa canção em inglês, Wonderful World, e eu traduzi, e eu vou mostrar a letra para vocês, que eu acho que é uma letra muito interessante, que expressa a glória de Deus na criação. Olha que legal. Que mundo maravilhoso. Eu vejo árvores verdes, rosas vermelhas também. Eu as vejo florescer para mim e para você. E penso comigo, que mundo maravilhoso. Eu vejo os céus tão azuis e as nuvens tão brancas, o brilho abençoado do dia e a escuridão sagrada da noite. E eu penso comigo, que mundo maravilhoso. As cores do arco-íris tão bonitas no céu estão também nos rostos das pessoas que passam. Vejo amigos apertando as mãos, dizendo, como você vai? Eles realmente dizem outras palavras, eu te amo. Eu ouço bebês chorando, eu os vejo crescer. Eles vão aprender muito mais que eu jamais vou saber. E eu penso comigo, que mundo maravilhoso. Sim, eu penso comigo, que mundo maravilhoso. Isso é uma descrição do Salmo 19, verso 1, em outras palavras. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Eu não sei você, mas eu consigo ver Deus em tantos detalhes da minha vida. A gente já vai entrar na nossa referência em Êxodo 24, mas antes disso eu vejo assim, tanto Deus, sabe, em experiências de vida no meu passado, presente e futuro. No momento aqui em família, em casa, com Débora, com Noah, no momento em família com os meus sogros, com meus irmãos, em experiências passadas que eu já tive de acerto e erros. Se você for realmente parar para pensar e refletir, você vai ver que Deus
Em cada área de sua vida ele tentou e interferiu intencionalmente para que você fosse o que você é hoje. Eu acredito, e a gente vai entrar na questão da lição de Moisés no Monte Sinai, que Deus deseja se manifestar como povo, igreja, mas também particularmente, individualmente, na vida de cada um de nós. Não se esqueça, Deus é axioma, não é teorema. Ele é real. Amém? Bom, a nossa lição, ela vai dar essa referência, né, que a gente leu, e eu vou compartilhar com os irmãos um pouquinho desses versos, tá bom? Fala assim, né? Eu vou passar por verso, Êxodo 24, versos 15 ao 18, a gente vai entrar na referência bíblica sobre o Deus de toda a glória, a história de Moisés no Monte Sinai. Deixa eu vigiar a hora aqui, né? Êxodo 24, deixa eu voltar aqui. Êxodo 24, versos 15 ao 18. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Essa história fala sobre Moisés. Moisés subiu o monte. Quem foi Moisés, né, gente? Todo mundo sabe, né? Eu vou tentar contextualizar os irmãos só em que momento dessa referência Moisés se encontra. A gente vai ver um pouquinho lá atrás, no livro de Gênesis, voltando no livro da Bíblia. Deus ele chama Abraão para uma terra que ele não conhecesse. Deus se revela a Abraão. Abraão casa com Sara. Já casada com Sara, tem um filho que chama Isaac, filho da promessa. Isaac conhece Rebeca, casa com Rebeca. E tem um dos filhos que chama Jacó. Deus tem uma experiência com Jacó, muda o nome de Jacó para Israel. Jacó, tem 12 filhos. Um desses filhos chama José. Toda a história que você já conhece por filmes, por novelas, pela Bíblia, né, por pregações. José, em um determinado momento, vai para o Egito, antes dos irmãos, vendido pelos irmãos. Passam-se anos, os irmãos vão para lá, eles se reencontram. E José, que é da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, tem sua vida, sua descendência e todos os irmãos juntos no Egito, porque eles foram por uma fome para o Egito. Passam-se muitas e muitas gerações, o povo de Israel cresce no Egito e vira escravo do Egito. Nesse momento começa o livro de Êxodo, em que Deus se lembra da aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e levanta um homem chamado Moisés. Você se lembra da sarça de fogo ardente, das pragas? Então, nesse momento em que a gente lê essa mensagem, essas referências, Êxodo 24, versos 15 ao 18, já passou tudo isso. Deus já levantou Moisés, já tirou o povo de Israel com a mão forte e poderosa do Egito, já derramou as pragas, os primogênitos de Faraó morreram, já aconteceu tudo isso, gente, tudo isso. E Moisés é um homem chamado por Deus, onde tem uma intimidade com Deus, e aqui se encontra esses versos que a gente começou a ler. Versos 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Então Moisés subiu, aqui a gente já pode fazer a primeira aplicação na nossa vida. Moisés ele subiu de encontro ao Senhor. Primeiro ele ouviu Deus, porque foi Deus que direcionou que Moisés subisse junto com os anciãos e com Arão. Em determinado momento ficam os anciãos e Arão e Deus pede para que somente Moisés suba. Se Moisés subiu para ter uma experiência poderosa com Deus, a aplicação que a gente pode fazer na nossa vida é que a gente tem que olhar para cima, a gente tem que subir, olhar para Deus, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz em Colossenses que a gente tem que pensar nas coisas de cima, não da terra somente. Que embora a gente viva uma vida terrena, a gente tem que olhar para o Senhor com uma visão espiritual, uma visão ampla. Porque um dia isso tudo vai passar, né? A Bíblia diz que o mundo passa e com ele as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então no verso 15, tendo Moisés subiu para onde? Para o Monte Sinai, uma nuvem cobriu o monte. A gente começa a entender um pouco da glória de Deus no sentido de ser tangível. Ali tinha uma nuvem, tá, gente? Foi uma coisa fora do normal. Moisés sobe, uma nuvem cobre Moisés e ninguém enxerga mais Moisés. Nem os israelenses lá embaixo,
nem os anciãos um pouco mais em cima com Arão. Moisés sumiu no monte na nuvem. Verso 16. Verso 16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. A glória do Senhor, se lembra? A gente definiu glória. São junções dos atributos de Deus que formam a glória do Senhor. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Moisés sobe, a glória do Senhor vem no monte Sinai, tampa Moisés, e Moisés, junto com a nuvem, por 6 dias, a nuvem durante 6 dias cobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então, no 7º dia, no meio da nuvem, Deus chama Moisés. Moisés, vem. Vem para uma experiência particular, profunda e gloriosa. Essa é uma história literal, ela aconteceu. Eu acredito que um dia nós vamos ver Deus face a face, como está descrito no Novo Testamento. Mas eu acredito que, embora que assim como Moisés teve uma experiência profunda com o Senhor, nós hoje a gente pode ter uma experiência profunda com o Senhor também. Não importa a manifestação, se vai ser numa nuvem ou se vai ser quietinho no meu quarto ouvindo Deus falar, lendo a palavra, mas eu acredito que, assim como Moisés, a gente precisa ansiar em ter uma experiência que nos leve mais além para Deus, junto da glória de Deus, que é o tema da nossa lição. Uma coisa que eu aprendi, eu sempre falo, é que Jesus, ele é o pão da vida, né? No Evangelho ele vai falar que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus também ele oferece uma água viva para a mulher lá no poço, né? Se ela bebesse dessa água, nunca mais ela teria sede. É uma coisa que eu já falei, acho que com os irmãos da outra vez. Se Jesus é o pão, se Jesus é a água, eu, como filho de Deus, eu preciso sempre ansiar por mais fome e mais sede de Deus. Enquanto eu ansiar por mais fome e mais sede de Deus, sempre vai ter um banquete de Deus para mim. E Moisés, nesse verso que a gente leu, no verso 16, Moisés, ele anseia, ele vai de encontro ao Senhor. Ele sobe, a nuvem o cobre, e Deus chama Moisés, vem para o meio da nuvem. Olha que interessante, imagina a experiência de Moisés, gente. Que foi um homem, se lembra que eu falei homem lá no início, eu nem me recordo se eu mencionei essa introdução, mas na introdução da nossa revista, ela cita Tiago 5:17 ou 19, que esses homens foram homens sujeitos às mesmas paixões que a nossa. Então, Moisés era um homem como eu e você, como Tiago 5 descreve sobre Elias, que foi um homem que orou, choveu e depois parou de chover, e que foi um homem com as mesmas paixões, sujeito às mesmas paixões que as nossas. Os mesmos desafios terrenos que Moisés tinha, tentações, desafios, lutas, nós temos também. E esse foi um homem que teve uma experiência profunda, íntima com Deus. Esse é o que está descrito no verso 16. Então, se Moisés teve, eu preciso ansiar por algo a mais. Se o conteúdo que eu estou colocando na minha vida é o mínimo possível de palavra de Deus e mais de conteúdo secular, de trabalho, de profissão, de o que eu vejo na TV, no computador, se isso sobrepõe muito mais, dificilmente eu preciso repensar e refletir na minha vida, porque dificilmente eu vou ter uma experiência mais profunda do que eu tenho tido. Não que a gente tem que largar tudo, a gente vive uma vida terrena, que a gente tem que trabalhar, estudar. O que eu estou querendo dizer é que a reflexão que eu tenho que fazer será que eu tenho buscado e colocado um conteúdo de Deus, da palavra, mais do que eu tenho, vamos dizer assim, comido do mundo secular? Eu tenho que fazer essa reflexão. A Bíblia diz, né, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é lícito, nisso eu devo pensar. Lá em Filipenses 4, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, e tudo que é bom, tudo que é reto. Então, a reflexão que eu preciso fazer Moisés foi um homem de Deus, teve intimidade com o Senhor, experiências profundas, vivia para o reino. Eu preciso fazer essa reflexão. Será que o Deus, que é a nível geral, mas também é um Deus a nível individual, quer ter uma experiência forte comigo, será que eu preciso, assim como Moisés, focar mais no Senhor e esquecer mais as coisas terrenas ao meu redor? Esse foi o verso 16. O verso 17 fala assim: o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor.
no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés subiu, no cume do monte tinha labareda de fogo, nuvem, era como se fosse, gente, relâmpago, trovão, era fogo mesmo. O povo lá embaixo vendo tudo aquilo lá em cima acontecer. Isso é que literalmente a Bíblia descreve. Como a gente pode aplicar isso na nossa vida? A gente pode aplicar no sentido em que, independente da manifestação de Deus, a Bíblia fala muito sobre o fogo, né? Deus quer derramar sobre nós o fogo, que significa, simboliza o poder de Deus. Lá a experiência de Moisés foi isso. E o meu coração? Eu preciso colocar fogo no sentido de buscar mais o poder de Deus, buscar mais Deus na palavra, buscar em oração, consagração. O tempo do fim está próximo, gente. São os últimos dias. A gente precisa ter experiência poderosa e profunda com o Senhor. E isso é o que estava acontecendo. Verso 17, o povo olhava em cima do monte aquelas labaredas de fogo. E o verso 18 vai falar assim: e Moisés entrando pelo meio da nuvem, olha isso. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. A gente vai ver que Moisés é uma tipologia de Cristo, né? Cristo ficou 40 dias e 40 noites no deserto e Moisés no Monte Sinai. Foi uma experiência profunda, onde Deus sustentou, Deus foi o alimento, Deus foi a presença, a proteção de Moisés. Foi uma experiência muito profunda. Ele subiu o monte, ele entrou na nuvem, Deus o chamou, significa que Moisés tinha audição para ouvir a voz de Deus. Você lembra o que diz lá em Apocalipse? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus deseja falar conosco o tempo todo. E eu vou mais além, talvez Deus fale conosco. Eu tenho tido ouvidos para ouvir, eu tenho discernido, eu tenho entendido. A gente precisa pensar dessa primícia. Moisés subiu, teve uma experiência no meio da nuvem com Deus. A gente vai ver mais adiante, no decorrer da nossa lição, tem um tópico, a glória de Deus na face de Moisés, onde foi uma enorme experiência e exemplo para a gente sobre o Deus da glória. E uma coisa que eu queria acrescentar é que essa experiência de Moisés foi muito poderosa, muito profunda, e tem uma coisa assim bem legal que a revista fala assim, ó, Deus é glorioso e redentor, né? Deus é glorioso a ponto de dessa experiência para Moisés. Deus é o redentor também, porque ele tirou o povo de Israel junto com Moisés do Egito. Ele é o redentor, assim como Cristo é o nosso redentor libertador. E aí fala assim na lição: Deus de toda a glória e majestade, grande, que ser humano algum pode encarar. Ser humano algum pode encarar Deus. É também o Deus da aliança. Se lembra da aliança? Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, lembrou-se e chamou Moisés. Então, assim como Deus é grandioso, todo-poderoso, Criador, ele é o axioma, como eu falei, ele é um Deus que no mesmo instante, a Bíblia diz que ele há um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Deus ele se inclina para nos ouvir. Deus ele se manifesta para nós. Ser tão grandioso, mas tão simples, humilde. A Bíblia diz que em Tiago fala assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Sabe? A Bíblia diz em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, o mesmo Deus grandioso é o Deus que faz aliança com o seu povo, é o Deus que liberta o seu povo, assim como diz na história do Monte Sinai. É o Deus que protege o seu povo com a sua lei, porque quando Moisés desce, em outra passagem, ele desce com as tábuas da lei, nos 10 mandamentos e nos mandamentos abrangentes sobre os rituais, para proteger o povo. As leis protegiam o povo tinha que andar pelas leis de Deus, que Deus deu para andar em proteção, e pela presença de Deus. Então, os filhos de Israel viviam escravizados na terra do Egito. Deus os libertou com grandes manifestações, a ponto de decidir se revelar para esse povo. Amém. Continuando aqui, a gente entra agora no outro tópico da nossa lição: a glória de Deus na face de Moisés. Essa experiência que nós mencionamos em Êxodo 24 foi a primeira vez em que Moisés sobe ao Monte Sinai e tem essa experiência. Quando a gente vê o contexto, o decorrer das lições, vocês não vão acreditar no que aconteceu, e acredito que vocês conheçam pela passagem. Moisés fica ali 40 dias e 40 noites, ele recebe muitas instruções do Senhor Deus. E o que aconteceu foi que, como se passaram muitos dias,
E Moisés recebeu muitas instruções sobre rituais, sobre, enfim, sobre todo o pacto e aliança que Deus estava fazendo com o povo. O povo idólatra, cuja influência do Egito ainda estava dentro do povo. Moisés demora tanto, né, 40 dias e 40 noites, que Deus manda Moisés descer e fala o seguinte: Moisés, desce porque o meu povo é obstinado de coração. Enquanto nós estávamos aqui, o povo criou um bezerro de ouro e adora o bezerro. Então, Moisés desce. Moisés desce, acontece muitas coisas ali. E Moisés, direcionado por Deus, tem uma segunda experiência no Monte Sinai. Moisés ele sobe ao Monte Sinai. E eu queria compartilhar com os irmãos um contexto muito interessante. Êxodo capítulo 6. Você lembra que eu mencionei com os irmãos sobre Abraão, Isaac, Jacó, José, Egito, e aí Deus levanta Moisés? Olha o que Deus fala para Moisés lá no capítulo 6 de Êxodo. Capítulo 6, se eu não me engano, é versos 3. Olha só. Deus falando com Moisés, se manifestando a Moisés e falando com Moisés. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus de aliança e concerto, como Deus todo-poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido totalmente. É interessante que a Bíblia, nas entrelinhas, ela ensina algumas coisas pra gente, que se a gente passar despercebido, a gente não vai notar. Dentre vários diálogos que Deus teve com Moisés ouve de Deus: olha, eu levantei Abraão, Isaac e Jacó, tive muitas experiências, me manifestei em muitas formas para eles, mas não fui conhecido totalmente como Senhor. O que está acontecendo aqui é que Deus estava se revelando para Moisés de uma outra forma que se revelou para Abraão, Isaac e Jacó. E aí é um gancho para a palavra de Deus, né? Você lembra que eu falei que Deus se decidiu revelar através da natureza, através dos seres e através da palavra de Deus que é inerrante? Deus, ele é, né? Eu sou o que sou. Deus se manifesta e se manifesta para Moisés de uma forma mais íntima, como o Senhor para Moisés. E para nós, Deus deseja se revelar de alguma forma particular também. E nesse tópico que a gente está, que seria a glória de Deus na face de Moisés, está na nossa lição, tem alguns versos muito interessantes. Depois do bezerro, do acontecido, Moisés quebra as tábuas, Moisés se ira, Moisés derrete o bezerro, Moisés chama a atenção de Arão, Moisés chama a atenção do povo, Moisés, enfim, tem todo um contexto ali. Moisés sobe ao monte novamente, né? Deus chama Moisés novamente para o monte. E olha que interessante, Êxodo 33, 18, fala assim: então disse Moisés, né? Então disse ele ao Senhor: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés desejava conhecer a Deus mais intimamente. Ele desejou ser envolvido pela glória de Deus. Moisés sobe ao monte novamente e Moisés pede para ver a Deus. Moisés roga a Deus que manifeste a ele a glória de Deus. Moisés já tinha tido uma experiência com Deus, 40 dias e 40 noites, ouvido Deus falar com ele, muita experiência. E quando a gente vai mais adiante no capítulo 33, a gente vai ver que Moisés anseia e anela pela presença da glória de Deus. Esse verso 18, né, que Moisés pede, é como se Moisés falasse assim, então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Aí fala assim: então respondeu Deus: farei passar toda a minha glória e a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu compadecer. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. Eis que um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha, sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te encobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verás. Moisés tem uma experiência tão profunda com o Senhor, nesse contexto aqui. Deus, por toda a idolatria do povo, Deus fala assim: eu vou enviar um anjo para ir com você nas instruções que eu vou dar.
E Moisés, resumindo aqui, depois vocês podem ler, Moisés ele fala, Senhor, se a tua presença não for conosco, não faça passar por esse lugar, porque eu quero que a tua presença vá conosco, eu quero que a tua presença vá comigo. Moisés anseia pela presença de Deus e pede, Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a presença da tua glória. E o que a gente pode aprender com isso? É que o nível de experiência particular de cada um de nós depende muito do anseio e do desejo que eu queira. Eu preciso sondar o meu coração e falar assim, eu quero te desejar mais, eu quero te buscar mais. Enquanto eu quiser mais, sempre haverá um banquete, sabe? Irmãos, uma coisa que eu aprendi no meu início de conversão, muitos anos atrás. Se eu me consagro, se eu oro, se eu leio pouco, eu tenho pouca unção, pouca interação com Deus, e a minha glória não vai ser manifesta para o mundo. Se eu tenho média dedicação, eu vou ter média unção. Se eu tenho muita dedicação, eu vou ter muita unção, no sentido de Deus manifestar a glória dele em mim e a glória de Deus ser manifesta para o mundo através de mim. Moisés desce, e aí já resumindo para a gente chegar na reta final, Moisés desce o Monte Sinai e vai dizer Paulo lá no Novo Testamento, e lá em Deuteronômio vai dizer também que Moisés tinha uma luz tão forte no rosto dele, e que as pessoas precisaram colocar um véu, porque brilhava. Essa é a experiência que a Bíblia descreve para nós. Moisés desceu e o rosto de Moisés brilhava por causa da glória de Deus. O que a gente pode aprender com isso, já chegando na reta final da nossa lição? Deus deseja manifestar a glória dele na minha vida, a ponto que essa glória brilhe tanto, que quando as pessoas me verem, verão a glória de Deus através da minha vida. Se lembra da experiência de Paulo? E que eu já estou entrando no nosso próximo tópico, a glória de Deus na face de Cristo. A experiência de Paulo, por exemplo, no livro de Atos, né? Paulo tem uma experiência, está indo para uma região e ele tem encontro com o Senhor. A luz era tão grande que Paulo fica cego. Paulo é curado dessa cegueira e Paulo se torna um homem totalmente diferente. O apóstolo dos gentios, um grande referencial para nós, autor de várias cartas e epístolas, livros da Bíblia, um grande referencial para nós, porque ele teve um encontro com o Senhor e a presença da glória de Deus deixou Paulo cego e o fez manifestar como homem, sujeito às mesmas paixões que as nossas, manifestar a glória de Deus na terra durante todo o tempo que Paulo viveu, né? Essa é a lição daquilo que a gente pode tirar. A glória de Deus de forma tangível agiu em Moisés e de alguma forma pode agir na nossa vida. Pode agir na nossa vida. Eu tenho algumas referências para ler com os irmãos sobre a glória de Deus na face de Cristo. Olha só que coisa interessante, né? A gente vai ver, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. Fala assim, ó, pessoal. 2 Coríntios 3, 7. E se o ministério da morte, gravado como letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o glorioso ministério de justiça. O que Paulo está dizendo é que se a glória de Deus estava no rosto de Moisés e manifestou para o povo de Israel lá embaixo, a glória de Cristo, pelo Espírito Santo, no nosso ministério terreno, pode manifestar essa glória no mundo. Tem uma outra referência, 2 Coríntios 4, 6. Fala assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa mesma glória em Moisés quer ser manifesta pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, quer ser manifesta a glória de Deus em nós. A gente está terminando a nossa lição e na conclusão a gente vai ver que Deus manifestou a glória dele em Moisés, Deus manifestou a glória em Cristo, do nascimento até o final, quando Cristo é ressurreto e sobe, ele é recebido em glória pelos anjos.
ele nasce numa família comum. Quando os anjos aparecem aos pastores, a glória do Senhor brilhou no redor deles. Depois você pode ler em Lucas 2, 9, 14. A gente vai ver que é o mesmo aspecto, porque Moisés é uma tipologia de Cristo. Moisés desce com o rosto, né, brilhoso. Isso a gente vê lá no Evangelho de Mateus 17:2, a transfiguração, Cristo com o rosto brilhando, né? Lá com Pedro, Tiago e João aparece Moisés, Elias. Deus fala para ouvir Cristo, que é o Filho em quem ele se compraz, e o rosto de Cristo brilha, né? É uma referência. A gente vai ver, por exemplo, em 1 Timóteo 3,16. Olha que interessante. 1 Timóteo 3,16. Deixa eu achar aqui. 1 Timóteo 3,16. Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, criado ao mundo, recebido na glória. Cristo foi recebido na glória. E para nós terminarmos a nossa lição e orarmos, eu queria ler um último versículo. Fica lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Que fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Irmãos, o que eu queria encorajar vocês, para a gente terminar, é que vocês perguntassem para si mesmos, e orassem ao Senhor, buscassem, assim como eu tenho feito na minha vida. Para que nós fomos criados? Né? Nós fomos criados para manifestar a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus. A Bíblia diz que a criação anseia, espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Que a gente possa olhar a partir de hoje com os olhos, com os óculos, de uma outra vertente em que cada momento que eu tenho com Deus pode ser o início de algo que Deus quer derramar em mim, a glória dele em mim, para manifestar no mundo, nas pessoas, para que as pessoas conheçam o Senhor. Eu preciso viver uma vida aqui na terra a modo que eu busque a Deus e a glória de Deus, e que eu dê glória a Deus, mas que assim como Moisés manifestou a glória de Deus pela sua face, eu possa manifestar a glória de Deus pela minha face, pelo meu ser, pela palavra, sabe? Que eu possa amar intencionalmente, buscar a Deus intencionalmente, perdoar intencionalmente, que meus relacionamentos sejam baseados na palavra, que eu possa viver uma vida quebrantada, arrependida, porque eu fui salvo não por mim mesmo, por Deus, né? Vós sois salvos pela graça mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Que eu possa viver uma vida quebrantada, arrependida, para que Deus, pela sua misericórdia, possa manifestar a glória dele em mim, que possa me dar uma experiência parecida com a de Moisés, para que eu possa manifestar a glória dele aqui na terra para outras pessoas e alcançar outras pessoas. Essa é a nossa lição de hoje. Eu quero agradecer, eu quero orar para a gente terminar e que você possa ser edificado possa ter sido edificado por essa palavra. Senhor, eu quero agradecer pela tua palavra, quero agradecer por esse tema, que a gente possa manifestar a glória do Senhor assim como Cristo manifestou, como Paulo manifestou, como Moisés teve aquela experiência. O Senhor possa nos dar, Senhor, em 2022, experiências grandiosas, mais do que tivemos nos anos passados, Pai. Só abençoe a tua igreja, abençoe a liderança, o pastor, os pastores, a família do pastor, dos pastores. Que o Senhor possa nos levantar nessa geração, Pai, com entendimento, para que o Senhor possa manifestar a tua glória em nós e essa glória que vem do Senhor possa alcançar vidas e manifestar para o mundo, Senhor. Essa é a nossa oração. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Bom dia. Um ótimo domingo. Até a próxima. Tchau, tchau.